E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar esse livro aqui, tanto esse quanto os outros volumes, assim como a edição de 3 volumes, e essa aqui de 7, pelos links na descrição, tá? Sai o mesmo preço para vocês na Amazon, só que eu ganho uma comissãozinha em cima disso, o que é sempre muito legal. Assim você ajuda o canal e fica todo mundo muito feliz. Bom, pessoal, e hoje a gente finalmente chega ao fim desse nosso momento da filosofia antiga, onde falamos do neoestoicismo. Nós fizemos há 3 vídeos atrás um vídeo introduzindo o tema, dando algumas características gerais, depois falamos de Sêneca, depois falamos de Epicteto no último vídeo, e agora entramos em Marco Aurélio, finalmente, que segundo Reale, a gente vai ver isso um pouco melhor depois, foi o maior dos neoestoicos, foi o ponto alto aí desse momento tão conhecido da filosofia, que tanta gente confunde com o estoicismo normal, raiz, tradicional, mas que é distinto em vários aspectos, como a gente está vendo. Então vamos lá para a explicação. Marco Aurélio nasceu em 121 d.C., subiu ao trono aos 40 em 161 e morreu aos 180 d.C. Então, é importante a gente ver isso. Marco Aurélio foi um imperador romano. Talvez algumas pessoas não saibam disso, mas Marco Aurélio foi um imperador romano. Então, é curioso ver como o estoicismo nessa época ele está atingindo pessoas de várias, entre aspas, classes sociais diferentes, vários níveis sociais, várias posições da sociedade romana. O Epicteto, de quem falamos no último vídeo, era um escravo. Passou uma parte da sua vida sendo um escravo. E aqui o Marco Aurélio é o imperador. Então a gente tem o escravo e o imperador, os dois pensando a respeito do estoicismo. Os dois vivendo o estoicismo e teorizando a respeito disso. Então é muito interessante que aquela ideia da fraternidade universal que a gente viu no Sêneca parece que está funcionando aí. Talvez não exatamente uma relação de fraternidade nesse caso, mas uma relação de igualdade entre os homens num sentido de que todos podem filosofar. E dentro dessa concepção estoica ainda, a pobreza, a riqueza, a nobreza e a plebe são coisas que vêm de fora, são coisas que vêm da providência. Então não há algo de bom ou de mal em si nessas coisas. Então é perfeitamente possível que um escravo seja um filósofo, assim como é possível que o imperador seja um filósofo. O ser escravo e o ser imperador em si não comportam nada de ruim. Como a gente viu no Epicteto, isso ficou muito claro. Mas para o estoico, de maneira geral, essas coisas são coisas da providência. Realmente não faz sentido a gente ficar se preocupando com elas. Então é interessante a gente chegar no Marco Aurélio agora, tendo visto Epicteto antes, porque a gente consegue fazer essa comparação. Por um lado, um foi escravo, por outro lado, o outro foi um imperador. E isso não afeta tão diretamente o estoicismo deles nesse sentido, nesses valores fundamentais. Isso está sendo tão bem considerado nessa época que tanto um escravo quanto um imperador foram filósofos estoicos. Então é interessante a gente notar nesse ponto aqui. Bom, a sua obra filosófica, redigida em grego, intitula-se Recordações, ou Solilóquios, sendo constituída por uma série de máximas, sentenças e reflexões, de alguns fragmentos, como a gente diria hoje, escritas até mesmo durante as duras campanhas militares, e que não tinham nenhum objetivo de publicação. Então ele escrevia aquilo para ele. Isso é uma característica interessante do Marco Aurélio. Ele não publicava obras, ele não escrevia para o público. Mas na época ele já era considerado filósofo, pelo próprio modo de vida dele. Isso é algo bem legal. Eu vi isso naquele livro do Pierre Hadot, sobre o que é filosofia antiga. E lá ele vai falando da filosofia como um modo de vida, e no período helenístico e nas escolas que surgem do helenismo e partem do helenismo, isso fica muito claro. E no caso do Marco Aurélio é muito interessante, porque ele não publicava os pensamentos dele, ele não teorizava sobre isso em público, mas ainda assim ele era considerado um filósofo. Várias pessoas na época se referiam a ele como filósofo exatamente pelo modo de vida que ele levava, que era um modo de vida estoico, com algumas diferenças, com alguns acréscimos, algumas modificações, como a gente já vai ver. Mas, de todo modo, ele vivia uma vida estoica, e o que ele teorizou a respeito disso, nos escritos dele,
a gente só vai descobrir depois da morte dele, porque os escritos dele não eram para ser postos a público, né? Só depois que ele morreu que foram publicados, né? Que vieram ao conhecimento de todos, né? Então, nesse sentido, a gente consegue ver aí a coisa do filósofo relacionada muito à prática, né? A vida dele, e não necessariamente a uma especulação teórica. Uma das características do pensamento de Marco Aurélio, que mais impressiona os leitores das recordações dele, é a insistência com que ele tematiza e reafirma a caducidade das coisas, sua passagem inexorável, sua monotonia, insignificância e substancial nulidade. A gente já vai ver que tudo isso, no certo sentido, é aparente. Mas, aqui ele dialoga com os antecessores estoicos dele, né? A ideia de que as coisas, né, tudo isso que está fora, tudo isso é movido pela providência, né? Então não tem por que a gente se importar com elas nem para bem, nem para mal. A providência está manuseando isso. O que importa, em certo sentido, é a nossa relação com a providência. A gente não pode se deixar ser arrastado, né, como diria o Zenão. Mas enfim, isso aí já foi muito aprofundado nos outros vídeos. Mas o ponto é que a gente lembrar então que existe como consequência dessa forma de ver as coisas uma visão de nulidade, né, de insignificância das coisas que acontecem em volta. É uma verdadeira apatia. E aí o Reale menciona que esse sentimento das coisas ele já se encontrava decididamente distante do sentimento grego, não apenas da época clássica, mas também do primeiro helenismo. O mundo antigo está se dissolvendo e o cristianismo começa inexoravelmente a conquistar os espíritos. Encontra-se em andamento a maior revolução espiritual que começa a esvaziar todas as coisas de seu antigo significado. E é essa reviravolta, precisamente, que dá ao homem o sentido da nulidade de tudo. A gente vai aprofundar melhor essa questão do cristianismo no começo do próximo volume, né? Que, se Deus quiser, daqui a 2 ou 3 semanas a gente já começa. Vai ver o impacto da Bíblia e dos escritos e dos preceitos cristãos e do próprio Jesus Cristo, enfim. Mas aqui é interessante a gente ver que já estava começando a mudar essa perspectiva. Isso talvez tenha influenciado o Marco Aurélio nesse sentido, né? Não que ele tenha sido diretamente influenciado pelo cristianismo, mas o cristianismo influenciou uma mentalidade da época que acabou pegando um pouco o Marco Aurélio no sentido de ver uma certa nulidade nas coisas, uma certa insignificância. É que o cristianismo daquela época, né, os primeiros cristãos, eles estavam muito preocupados com a sua própria salvação, porque Jesus Cristo, o Salvador, poderia vir a qualquer momento. Eles não sabiam que Jesus Cristo ia demorar mais de 2000 anos, como está demorando, né? Então, eles tinham uma visão muito mais imediata da coisa, né? Muito mais urgente. Então, as coisas do mundo acabavam tendo um valor, sabe, muito, muito, muito insignificante. Porque Jesus Cristo vai voltar e isso aqui já não vai valer mais nada. E esse tipo de mentalidade parece que estava ali se incorporando na sociedade, se expandindo cada vez mais, né, alcançando novos povos, novas pessoas dentro do Império. E o Marco Aurélio parece que sofre alguma influência disso. Marco Aurélio, porém, está profundamente convencido de que o antigo verbo estoico continua em condições de mostrar que as coisas e a vida, para além de sua aparente nulidade, têm sentido preciso. Então, existe essa questão da apatia, as coisas parecem, como o Reale fala aqui, né, nas próprias palavras do Marco Aurélio, as coisas parecem ter uma nulidade, mas essa nulidade ela é aparente, e é possível achar um sentido por baixo daquilo dali. E o Reale vai falar disso agora. No plano ontológico e cosmológico, é a visão panteísta do uno todo, fonte e estuário de tudo, que resgata as existências individuais da falta de sentido e da vaidade. Então, nesse sentido ontológico-cosmológico, é exatamente a ideia da providência, né, do Logos, que está ali dirigindo tudo e organizando as coisas da maneira que o Logos acha que deve ser, vamos dizer assim. Né, que a razão está ali organizando. Então, dentro dessa perspectiva do uno, do todo, existe sentido nessas coisas. Mas é aquilo que eu falei, né? Não existe um sentido em relação a nós, no sentido de ver algo bom ou ver algo ruim. A gente não deve atribuir valor a essas coisas. Nesse sentido, soa uma nulidade, mas em relação ao todo, né, as coisas acabam fazendo sentido. Né? Tudo aquilo dali faz parte de uma ordem superior, que está toda estruturada, né, como um organismo quase. O panteísmo tem um pouco disso, né, o mundo como um organismo.
que confere sentido a tudo, né? Mas aí você só consegue ter a captação desse sentido quando você transcende as individualidades da realidade, né? Quando você olha para as coisas de fato na perspectiva do todo. E aí você consegue ver como as partes vão se encaixando dentro dessa ordem geral que é imposta ali, não imposta, né? Mas que é conduzida, que é formada pelo Logos, fogo que perpassa todas as coisas. E aqui eu ressalto que eu não vou ficar aprofundando no que é esse Logos, no que é a providência, né? Porque isso aí a gente já tratou nos vídeos de estoicismo, né? Então vocês podem voltar aí e dar uma olhada, né? Tanto nesses de neoestoicismo como naqueles do estoicismo tradicional, do estoicismo raiz. Bom, isso aí é porque as coisas têm um significado, né? Tem uma razão de ser no plano ontológico, cosmológico, enfim. Mas há também aqui uma questão ética. No plano ético e antropológico, né, que diz respeito ao homem, é o dever moral que dá sentido ao viver. E nesse plano, Marco Aurélio acaba em mais de um ponto por refinar alguns conceitos da ética estoica a ponto de levá-los a tocar conceitos evangélicos. Como a gente já viu, isso já aconteceu no Sêneca e no Epicteto. Passar ali por perto de conceitos que já estão contidos na Bíblia e na tradição cristã, que já estava dando frutos naquela época. Aliás, Marco Aurélio não hesita em infringir expressamente a ortodoxia estoica, sobretudo quando procura fundamentar a distinção entre o homem e as outras coisas, e a tangência do homem com os deuses. Então parece que ele não vai hesitar em afrontar algumas daquelas proposições, algumas daquelas premissas estoicas que a gente vê lá no Zenão, né, e na tradição que veio após o Zenão. Bom, e agora o Reale vai focar mais na questão antropológica da concepção estoica do Marco Aurélio. Como sabemos, a Estoa distinguira o corpo da alma no homem, dando clara proeminência à alma. Então, aos valores da alma que importam, as questões do corpo não têm importância, né? O homem tem a alma e tem o corpo, mas é a alma que vai ter a predominância nessa junção. E é o seguinte, né? Entretanto, essa distinção nunca chegou a ser uma distinção radical de fato, porque a alma continuava como ente material, né, um sopro quente, ou seja, um pneuma, permanecendo, portanto, com a mesma natureza ontológica do corpo. Isso é uma coisa que eu acho que eu já tangenciei aqui algumas vezes. Por mais que eles falassem que a alma e ao corpo, em nenhum momento se diz qual é a diferença de fato substancial entre as duas coisas. Tudo é matéria. Os estoicos eles vão ter uma concepção que é materialista. Esse fogo logos que permeia tudo é um fogo que é material, exatamente porque é um fogo. Então, o que de fato difere o logos das coisas que são perpassadas pelo logos? E aí o que difere então, se a alma é semelhante ao logos, ao logos divino, da providência, o que o nosso logos tem de diferente da matéria? O que a nossa parte da alma tem de diferente da matéria? Se é tudo material, qual é a diferença disso para o corpo? Fica uma coisa meio estranha, eles não aprofundam muito nisso. E no final acaba que tudo se resolve na matéria, num certo sentido. Mas Marco Aurélio rompeu com esse esquema, como diz o Reale, assumindo 3 princípios como constitutivos do homem. Então não há mais a alma e o corpo, há 3 princípios. Vamos ver quais são. Há o corpo, que é a carne, beleza? Há a alma, que é o sopro ou o pneuma, beleza? Por enquanto tudo parece igual. E por fim, o intelecto ou mente, ou o nous, superior à própria alma. Então existe no homem algo que é superior até à própria alma. Existe algo que está acima da alma em si do homem. Enquanto a Estoa identificava o hegemônico ou princípio diretor do homem com a parte mais alta da alma, então a alma sim ainda tinha uma parte inferior e uma parte superior, e aí o homem ele está de fato na sua máxima dignidade na parte superior da alma, Marco Aurélio então o coloca fora da alma, identificando-o precisamente com o nous, o intelecto. Então algo que está efetivamente acima da alma. Ele fala que não é mais a alma que
que é esse princípio diretor próprio do ser humano. É o nous, que está acima da própria alma, como os estoicos a concebiam. E aí, com base nisso que a gente disse agora, pode-se entender muito bem porque, para Marco Aurélio, a alma intelectiva constitui nosso verdadeiro eu, o refúgio seguro para o qual devemos nos retirar para nos defendermos de qualquer perigo e para encontrar as energias de que necessitamos para viver uma vida digna de homens. Então, é nesse nous que a gente precisa se refugiar. É nessa realidade mais fundamental da nossa constituição enquanto seres humanos que a gente deve se refugiar para poder lidar com a vida. O hegemônico, isto é, a alma intelectiva, que é o nosso demônio, é invencível, se assim o quiser. Nada pode obstaculizá-lo, nada pode dobrá-lo, nada pode golpeá-lo, nem fogo, nem ferro, nem violência de qualquer espécie, se ele não o quiser. Então, essa identidade mais fundamental do ser humano não pode ser atingida por golpes, por pobreza, por miséria, por nobreza. Nada que vem de fora consegue atingir isso, de tão fundamental que é essa realidade do nous dentro do ser humano. Mas há algo que pode atingir. Nada que vem de fora, mas algo que vem de dentro. E é isso, e olha o que ele vai falar aqui, né? Somente o juízo que ele próprio emite, o nous emite, sobre as coisas pode golpeá-lo. Mas então, não são as coisas que o atingem, e sim as falsas opiniões que ele mesmo produziu a respeito das coisas. Então não é a coisa que atinge, mas é o juízo a respeito das coisas, que parte do próprio nous, que atinge o próprio nous. Precisamente porque parte dele, né? Tem uma certa conaturalidade aí, né? Parte do próprio nous, né? É também uma parte do próprio nous, né? Ele advém do nous, mas também ele está no nous, e por isso que dá para ele atingir o nous, né? Não é nada que vem de fora, né? E o juízo, como é algo que vem dele próprio, consegue fazer alguma modificação significativa nele. Desde que conservado, reto e incorrupto, o nous é o refúgio que dá ao homem a paz absoluta. Bom, e aí o Reale fala ainda sobre uma concepção de amor, que parece que está relacionada com essa concepção da alma racional. Ele fala o seguinte: a velha Estoá já destacara o vínculo comum que liga todos os homens, mas somente o neoestoicismo romano elevou esse vínculo ao preceito de amor. E Marco Aurélio encaminhou-se sem reservas nessa direção. Ele abre aspas aqui citando Marco Aurélio. E ainda é próprio da alma racional amar o próximo, o que é verdade e humildade. Então, é próprio da alma racional, né, desse fator distintivo que existe no ser humano, amar o próximo, né, amar a outra pessoa, amar alguém, né, se dedicar a ele, né, que é um fator, como ele disse aqui, de verdade e de humildade. Bom, e aí depois dessa concepção do homem, né, do Marco Aurélio, o Reale vai falar sobre a questão teológica, né, as relações do Marco Aurélio com essa questão do Deus, do Logos, né, e dos aspectos religiosos que começam a ser incorporados nessa concepção. Isso é muito interessante. Também o sentimento religioso de Marco Aurélio vai muito mais além do que o da velha Estoá. Dar graças aos deuses do fundo do coração, ele diz, ter sempre Deus na mente, invocar os deuses e viver com os deuses. Ele fala aqui que são expressões que se repetem muito nas recordações. Então, interessante pra caramba isso, né? É realmente um vocabulário que a gente hoje tende a atribuir exclusivamente ao cristianismo, né? E o que a gente tem disso na nossa sociedade hoje, de maneira geral, deriva precisamente do cristianismo, né? São concepções que ficaram ali, por mais que se renegasse o cristianismo, ainda tem aquilo ali por trás. Mas aqui isso aparece no estoicismo também, né? Interessante isso. E ele fala aqui ainda de fazer preces para os deuses, né? Eu vou ler, tem um trecho grande aqui, mas eu vou ler porque é bem interessante, reflete bem esse espírito, né, do Marco Aurélio em relação à divindade. Os deuses não podem nada ou podem alguma coisa, né? De fato, ou eles podem alguma coisa ou não podem nada. Se não podem, por que lhes diriges preces? Se podem, por que não lhes suplicas que te concedam não temer nem desejar algumas dessas coisas e de não te amargurares por algumas delas, ao invés de obtê-las ou evitá-las? Porque, de qualquer forma, se eles podem ajudar os homens, devem ajudá-los também nisso. Talvez digas,
Ah, os deuses deram-me faculdade para agir a esse respeito. Então não é melhor que te sirvas livremente daquilo que está em teu poder, ao invés de inquietar-se servil e vilmente por aquilo que não está em teu poder? Ademais, quem te disse que os deuses não nos coadjuvam também naquilo que está em nosso poder? Começa a suplicar-lhes nesse sentido e verás. Então, se os deuses podem ajudar, se eles podem fazer alguma coisa em relação a gente, então vamos pedi-los para que eles melhorem na nossa disposição de buscar as coisas que estão sobre o nosso poder, do que criar expectativas com aquelas coisas que não dependem de nós. Isso entrando aí em consonância com, principalmente com o Epicteto, de quem falamos no último vídeo, mas também com a tradição estoica de maneira geral. Por fim, com Marco Aurélio, o estoicismo sem dúvida alcançou seu mais alto triunfo, no sentido de que, como já se observou justamente, o imperador, o soberano de todo o mundo conhecido, professou ser estoico e agiu como um estoico. Mas, logo depois de Marco Aurélio, o estoicismo iniciou o seu declínio fatal. Poucas gerações depois, no século III d.C., desapareceu como corrente filosófica autônoma. Então a gente percebe aqui que Marco Aurélio, que foi o último grande estoico, grande neo-estoico, para ser mais preciso, grande último estoico romano, ele próprio já estava começando a sofrer essas influências, ou pelo menos estava começando a dialogar com essas concepções que não eram estoicas, mas que já estavam ali presentes na cultura da época e que provavelmente surgiram a partir do cristianismo. E, bom, é basicamente isso sobre o Marco Aurélio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o último vídeo da nossa série sobre os estoicos, dentro da nossa história da filosofia. No próximo vídeo, agora nós começaremos a falar sobre algumas escolas neo-algo, que são menores. O neo-estoicismo realmente precisou de 4 vídeos, mas haverá ainda outros neo-aristotelismo, neo-pitagorismo, outras coisas do tipo que a gente vai ver com um pouco mais de calma nos próximos vídeos, tá bom? Para, enfim, a gente finalizar esse primeiro volume, beleza? Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo, inscrever-se no canal, comentar aí alguma coisa, se vocês quiserem comentar, claro. E divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, além, obviamente, de clicar nos links aí embaixo para comprar os livros. Sai a mesma coisa para vocês, mas alguma comissão em cima disso, como eu já cansei de falar várias vezes, é sempre muito bom, eu fico muito feliz, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Abraço.